Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre dos Mestres continuar nos iluminando, nos orientando e nos intuindo em mais este nosso estudo e mais estas nossas reflexões. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui hoje, mais uma vez, juntos reunidos, em nome do grande Mestre, para mais uma vez estudarmos sobre as mais sublimes belezas de nossa eterna existência. Hoje, antes de começar o nosso estudo, eu quero fazer um breve comentário. Aqui, volta e meia, eu faço várias citações de obras, de autores, pensadores, e hoje, de modo especial, nós falaremos de um eminente pensador. Então, antes de falar um pouquinho sobre este eminente pensador, eu querer estar subsidiando melhor este pensador, para que assim nós possamos melhor compreender a fala que ele nos apresenta. Este pensador ao qual eu me refiro aqui é Santo Agostinho, e Santo Agostinho é um eminente pensador da nossa história, que vivera por volta do século IV depois de Cristo. Ele é tido como o mais importante, o mais eminente pensador, constituinte, colaborador do cristianismo em seus primeiros séculos. E de certo modo até hoje ele tem uma grande colaboração nas instituições religiosas, nas instituições filosóficas, e tem grande colaboração também na doutrina espírita. Aliás, diga-se de passagem que Santo Agostinho é um dos espíritos responsáveis pela codificação de Allan Kardec. É um dos espíritos que colaboram no desenvolvimento da própria doutrina espírita. E como nós estamos no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, hoje no subtítulo Mundos Regeneradores, nós temos uma mensagem de Santo Agostinho, recebida em Paris em 1862. É uma mensagem muito profunda, é uma mensagem que nos traz riquíssimas informações. Então, antes de eu estar lendo este trecho, estarmos estudando este trecho, eu queria subsidiar um pouquinho mais este eminente pensador. E como eu volta e meia cito aqui, como eu disse, cito várias obras, é necessário que nós tenhamos uma certa desenvoltura na compreensão do pensamento agostiniano. E um dos pensadores da atualidade, o qual tem realizado, conforme eu tenho percebido e estudado, tem realizado um belíssimo trabalho na compreensão, no desenvolvimento destes filósofos, destes pensamentos, é Dr. Augusto Cury, médico psiquiatra. Então eu trouxe aqui uma obra hoje de Augusto Cury, intitulada O Código da Inteligência. É um livro recomendadíssimo, eu já li este livro umas 2 ou 3 vezes. É um livro de fato muito interessante, porque, como o título sugere, ele nos ajuda a compreender um pouco mais sobre os mecanismos da inteligência. Ele nos ajuda a compreender melhor a construção, a formação de um pensamento de modo, diríamos, mais excelente. Como diz aqui, né, a proposta da obra é a formação de mentes brilhantes e a busca pela excelência emocional e profissional. E isto se dá, sem sombra de dúvida, com uma desenvoltura do nosso pensamento, para que nós não estejamos presos a crendices, não estejamos presos a pensamentos castradores que nos impediriam de avançar neste nosso progresso, neste nosso evoluir.
Então esta seria uma obra a qual eu recomendo. Eu disse que sempre cito o Dr. Augusto Cury e estou atinando agora em especial para esta obra dele, para que a gente tenha condições de expandir um pouco o nosso pensamento. Depois eu vou estar recomendando uma outra obra também, mas para nós entendermos melhor tudo isso que Santo Agostinho disse, e eu estarei fazendo a recomendação depois. Falando ainda um pouquinho mais sobre Santo Agostinho, eu conheço muito pouco sobre Santo Agostinho, sei que ele viveu no século IV depois de Cristo, na cidade de Hipona ou de Hippo, como é falado em alguns textos e em alguns filmes. Mas o que eu quero frisar aqui é que ao estudarmos um pouquinho sobre Agostinho, nós perceberemos um filósofo do mais elevado teor. Agostinho estudava Sócrates, Agostinho estudava Platão, Agostinho estudava os grandes pensadores antecessores da época dele, e ele tinha uma compreensão destes pensamentos de modo muito profundo. Ao observarmos alguns trechos, algumas retóricas de Santo Agostinho, perceberemos a destreza no trato para com o pensamento. E o que é assim bastante interessante, porque às vezes nós falamos sobre eminentes pensadores, às vezes nós temos a impressão de que a pessoa nascera daquela forma, crescera daquela forma e se desenvolvera deste modo. Curiosamente, Santo Agostinho era, diríamos, um ateu, né? Santo Agostinho, mas talvez ateu não seja o termo muito adequado, porque na verdade ele era ateu de religiões, né? Como eu já frisei em outros estudos, há uma diferença entre a postura ateia de religião e a postura ateia de uma causa primária de todas as coisas. Ou seja, o que muitos acabam se intitulando, né, denominando como ateu, não é senão o desprezo no bom sentido da palavra, né, o não compreender de ideias religiosas. Isso de fato, isso se dá comumente. Aliás, diga-se de passagem que esta sempre foi minha postura. Eu nunca fui religioso, nunca adotei religião terrena, exatamente pelo modo do qual estas religiões eram me apresentadas. Mas em momento algum eu duvidei da lógica, da força, da existência de uma força inteligente suprema do universo, causa primária de todas as coisas, desde o pensável ao impensável. Então Santo Agostinho, deste modo, mantinha esta postura, a qual eu chamei de ateia, dizendo que não era um termo muito adequado, que talvez o termo agnóstico seria o termo mais apropriado para Agostinho. Mas o que é interessante é que Agostinho tinha a sua inclinação diante daquele cenário que ele se encontrava, ele tinha sua inclinação para realizações, mas como ele só percebia a política terrena, a política da religião, a política do império, ele tentava articular-se dentro daquele meio. Mas de repente ele começa a se dar conta que a própria história de vida dele era prova da existência de um Deus, era prova da existência de uma força suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele começa a se direcionar para este aspecto, onde ele vai desenvolvendo ainda mais os seus pensamentos, os quais eu chamei aqui entre os mais eminentes de todos os tempos. E eu não entendo nada sobre Agostinho, como eu havia falado. Quem entende sobre Agostinho é o meu amigo Dr. Regis de Moraes, que tem obras, tem um trabalho também voltado para Santo Agostinho. Apenas uma breve elucidação para que nós tenhamos melhores condições de entendermos aqui o trecho que nós leremos, que é um trecho assinado por Santo Agostinho, ok? Bom, então vamos então ler aqui e a gente vai estar comentando sobre durante a leitura.
Nós estamos no capítulo 3, item 16, Mundos Regeneradores, Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Então aqui está dizendo que, né, ao olharmos para o céu, aquela abóbada azulada, aquelas estrelas cintilantes, né, quantas delas são mundos como o nosso aqui, né? Ele fala como o vosso, né? Como o nosso aqui. Quantas delas são mundos? Então, de fato, a nossa razão não compreende como seria possível uma vida unicamente em nosso planeta diante da infinitude, da magnânima infinitude do universo. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo aqui. E que ele aqui encerra dizendo, né, esse trecho aqui, mundos mais infelizes, né, tem mundos mais infelizes em uma escala evolutiva inferior à da Terra, mas que também há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. Então nós estamos falando sobre as muitas moradas na casa de meu pai. Allan Kardec aqui realizou a classificação entre mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, né? Mundos felizes. E tem também o mundo celeste ou divino, mas aqui Agostinho se atrelou aos 4 aqui. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus. Então o que ele está dizendo aqui, né? Já ouviste, que nós já ouvimos falar dos mundos que a alma é colocada, né? Ainda ignorante do bem e do mal, para que ela possa marchar em direção a Deus, ou seja, evoluir, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas existem as que sucumbem. Então ele está dizendo aqui que tem também as almas que são colocadas em mundos, né, já dotadas de bem, para que ela possa praticar o bem e realizar deste modo o melhor dela. E aqui ele fala também, mas né, existem as que sucumbem. Aqui é interessante que ele diz assim, mas existem as que sucumbem. É necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. O progresso em determinado estágio, ou seja, o estado evolutivo inerente ao mundo, por exemplo, de provas e expiações, isto implica que haverá neste mundo provas e expiações. Mas ai daqueles que se propõem a ser os agentes, se propõem a serem os agentes das provas e expiações do outro. Olha que interessante. É um ponto bem crucial para compreendermos, porque é comum nós ouvirmos, pelo menos eu tenho ouvido com o perpassar dos anos, algumas afirmativas do tipo, mas aqui é um mundo de provas e expiações, então eu preciso viver como este mundo, né? Ou seja, muitas pessoas, muitos de nós, nos justificamos dizendo que se o mundo é de prova e expiação, eu tenho que me adequar a ele, eu tenho que me adequar ao estado evolutivo do mundo. Mas o que eu estou observando aqui, em 5 palavrinhas que Agostinho percebeu, né, observou, e que eu mencionei, que o próprio Mestre Jesus nos disse,
ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, é necessário que o escândalo venha. É necessário que tenha escândalo no mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações é necessário que haja provas e expiações, porque é o estado inerente deste mundo. Mas ai daqueles que se propõem a serem agentes de provas e expiações. Ai daqueles que se propõem a se tornarem provas na vida dos outros. Ai daqueles que se propuserem a ser elementos de expiações na expiação de um outro, de um irmão. É mais ou menos isso que o texto está dizendo, tá? Porque muitas vezes a gente pode sempre externar a responsabilidade. É comum nós percebermos a ideia de cobrança, né? De nós estarmos cobrando, gente, vamos todo mundo fazer isso, não. O texto, né, a ideia, o pensamento sempre fala conosco, né? O pensamento sempre fala conosco, por isso por vezes eu reitero aqui, sou eu estudando apenas compartilhando com aqueles que me assistem, né? Não que eu esteja falando para alguém. Acima de tudo para mim mesmo, acima de tudo exponho para refletir em mim mesmo. Se alguém eventualmente julgar isso útil de algum modo e quiser utilizar de algum modo, responsabilidade e livre-arbítrio deste, ok? Bom, continuando então. E ele diz aqui, mas existem as que sucumbem, né? Aquelas que não seguem o bem da qual elas são dotadas, têm condições de realizar e não realizam. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que de encarnações em encarnações podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. É um texto bastante profundo. Eu falei que Santo Agostinho é um eminente pensador, um grande filósofo, e então realmente não é tão simples nós fazermos comentários acerca da fala dele aqui no espaço curto de tempo. Mas só para a gente mensurar um pouquinho, quando ele fala que mas existem as que sucumbem, ele está se referindo em espíritos que estão durante uma existência, estão no mundo inclusive, né? E lá eles sucumbiram, ou seja, foram contumazes como agentes de provas e expiações de outros, foram contumazes na não realização do bem. Com isso, então, Deus permite, né, que ao invés deles serem aniquilados, Deus permite que eles vão para os mundos regeneradores, no caso aqui, né, ou se ele estava no mundo superior, se ele está no mundo de regeneração, ele vai para o mundo de provas e expiações. Se ele está no mundo de provas e expiações, ele encarna no mundo primitivo, né? Ou seja, nós sempre temos a possibilidade de reencarnar em mundos menos elevados, né? Isso não tem nenhuma relação com o nosso estado evolutivo em si, né? Porque nós sabemos que o nosso estado evolutivo ele só é possível evoluir, né? No sentido de que ou evolui ou estagna, não retrograda. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que o ser inteligente não retrograda. Agora, o ambiente que ele vai estar é outra história. Vai ser em conformidade com o uso do livre-arbítrio dele, com aquilo que ele angariou. Porque não é que ele vai ser exilado, diríamos assim, embora nós utilizamos esta expressão. É que os mundos evoluem. Então, se ele não acompanha a marcha do mundo, ele vai naturalmente, consequentemente, deixar de estar naquele mundo para estar no mundo que esteja em conformidade com a marcha evolutiva dele, com a velocidade, diríamos assim, com o ritmo de progressão deste espírito, ok? Bom, continuando então, né? Então eles vão para esses mundos de encarnações e encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinados, ou seja, eles podem deixar de serem exilados
de um mundo de regeneração para um mundo de provas e expiações, mas ali é a oportunidade para que um dia ele possa, né, evoluir com este mundo, ou ir para mundos mais evoluídos do que este que ele se encontra, livre-arbítrio dele, né? Os mundos, agora no item 17, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. Bom, aqui é uma coisa bem interessante, né? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nós sabemos por outras obras que a Terra é um mundo de provas e expiações, ou melhor, pelo próprio Kardec, né? Mas nós sabemos também por outras obras que a Terra está no que nós chamamos de momento de transição planetária, né? Ou seja, a Terra está mudando sua condição, né? Porque é a próxima condição de um mundo de provas e expiações, uma condição de mundo de regeneração. E isso então é bem interessante este ponto, porque isso explica bastante o porquê tanta intensidade de acontecimentos no início do terceiro milênio, no final do século XXI, né? do século XX e início do XXI, porque nós na verdade estamos adentrando, né, a um mundo de regeneração, estamos iniciando um processo de transição planetária, que alguns espíritos inclusive já indicam que nós já iniciamos, que já estamos nesta transição, nós já estamos, ou seja, não tem um dia específico, né? Mas é um processo constante. Então aqui está dizendo que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. Então observe que Santo Agostinho ele está nos falando uma coisa da qual nós já percebemos. Na verdade, se nós pegarmos os textos de Santo Agostinho enquanto ele estava encarnado, nós veremos que ele fala exatamente a mesma coisa. Se nós fizermos uma leitura sem preconceito, se nós fizermos uma leitura sincera, aprofundada das obras de Santo Agostinho, ressalvadas as conotações particulares de algum tradutor, editor, mas nós perceberemos a essência das ideias de Agostinho, e a essência de fato ela é intocável, porque a essência é aquilo que nós percebemos com a nossa essência também, ou seja, não são as letras. A letra mata, o espírito vivifica, né? A letra é sem vida, a letra compreendida ao pé da letra não nos leva a lugar nenhum, a letra lida simplesmente pelo intelecto não nos traz nada de real, de concreto. Agora o espírito da letra vivifica-nos, o espírito da letra traz consigo a vida, aquilo que nos alimenta, aquilo que é essencial a nós. Bom, continuando então ele fala aqui que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Então aqui ele diz que a alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. E está falando que a alma, no mundo de regeneração, né, nos mundos regeneradores, a alma que se arrependeu, nos mundos regeneradores, ela encontra a paz e o descanso, e acabando deste modo por se purificar. Eu vou fazer uma pequena observação aqui, porque, como eu sempre digo, o nosso estudo tem como objetivo a introjeção das ideias, a compreensão pelo sentimento, a interiorização, né, do que nós estamos estudando.
Nós não estamos aqui com proposta de decorar, não estamos com proposta de falar o que todo mundo já está falando em todas as esquinas. Nosso objetivo aqui é de fato compreendermos, assimilarmos e interiorizarmos essencialmente aquilo que nós estamos propostos, que no caso é a compreensão do Evangelho, em suma. E aqui eu quero atinar pela parte que Agostinho diz sobre a alma que se arrepende, né? O arrepender, ele hoje tem uma conotação profundamente banal pela maioria de nós. Porque arrependimento é o arrependimento, estou arrependido, fiz uma coisa errada, estou arrependido, né? E aqui Agostinho está falando de modo muito profundo, né? A alma que se arrepende, não é que ela cometeu um pecado, fez um errinho, falou grosso com alguém, né? O que ele está dizendo aqui é que a alma que se reconhece numa direção da qual ela não deveria estar. A alma, o espírito encarnado, que percebe que ele deve deixar de fazer aquilo que ele faz e deve fazer outra coisa, deve mudar a direção de sua vida, né? Ela, estando nestes mundos regeneradores, encontrará a paz e o descanso, acabando por se purificar, né? Porque a alma que não se arrepende, que não reconhece que a direção da qual ela optara não é a melhor direção para ela e para os demais, ela sequer ela acompanha, ela vai viver neste mundo de regeneração, né? Então é necessário que esta alma tenha esta postura de arrependimento, mas como eu falei, não com esta conotação comum, né? Eu estou arrependido, né? Não, é um reconhecimento sincero e profundo do ser no tocante à direção de sua própria vida. Então não é uma situação, um arrependimento isolado de alguma coisa que ele fez, ou até mesmo arrependimento de tudo que ele fez na vida e não queria ter feito, tá? Não tem a ver com o que eu fiz e não queria ter feito. Tem a ver com o meu reconhecimento de que caminhos melhores há, de que eu devo, deste modo, não mais optar para aquela direção a qual eu optara e optar por uma nova. Tá? Continuando então. Sem dúvida mesmo, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Aqui um outro ponto também muito interessante, porque ele fala que mesmo nos mundos regeneradores, onde há a predominância do bem, né, a diferença entre o mundo regenerador com o mundo de provas e expiações, é que no mundo de provas e expiações há a predominância do mal. A predominância das sensações e os desejos e as paixões mais desordenadas. Muita bagunça, muita provocação da agitação dos sentidos, né? Coisas deste modo, que muitas vezes podem ser tomadas como inofensivas, mas nós sabemos que são estas coisas causas legítimas de depressões, suicídios, conflitos familiares, e aí derivam tantas outras problemáticas, né? Problemáticas relacionais entre pais e filhos por conta de vícios, enfim, né? São paixões desordenadas que desordenam muitas coisas e elas simplesmente são tomadas como algo benéfico, positivo, legal, né? Uhul! Mas nesse sentido que está falando aqui, paixões desordenadas. Observe que a expressão que utiliza aqui é paixões desordenadas, não necessariamente isso sendo visto como mal.
mas como algo desordenado que provoca outras desordenações. É isso que o texto está dizendo, né? E interessante também que a humanidade experimenta então, né, as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas. Uma vez que no mundo de provas e expiações a predominância do mal e das paixões desordenadas se dá, no mundo regenerador ele já não está mais sujeito a estas paixões desordenadas, porque ali já há uma postura de uma consciência que, embora ainda não perfeita, é uma consciência que já lhe oferece condições de trabalhar predominantemente no bem de si e dos demais. Então implica que ele irá se abster de uma série de posturas, de uma série de ações das quais geraria complicações para si próprio e para aqueles que vivem em seu entorno. Neles não há mais o orgulho que o emudece o coração. Então, nos mundos regeneradores, né, não há mais o orgulho que emudece o coração. Esta questão do orgulho ela é bastante complexa, porque a gente às vezes fala em orgulho, que também comumente é pouco compreendido, né? Comumente entende-se orgulho como alguém, eu sou orgulhoso, sou alguém meio narcisista, tenho orgulho do meu filho ter tirado 10, eu tenho orgulho do meu pai, da minha mãe, do meu filho, enfim. O orgulho é muito pouco compreendido dentro desta perspectiva aqui. E aqui está falando no orgulho que emudece o coração, ou seja, é este orgulho que faculta com que nós não percebamos com o coração. É este orgulho que nos gera, diríamos, a sensação de que só há eu no mundo, que só eu tenho objetivos, que só eu tenho necessidades. E isso emudece o coração. E emudecer o coração significa que nós não estaremos caminhando da melhor maneira possível em conformidade com o nosso progresso evolutivo, né? Então está dizendo que no mundo de regeneração o coração se torna um motor ativo constante, né? Porque não tem orgulho mais para emudecê-lo. Ele age em função do sentimento, ele age em função do sentimento do bem próprio e do bem coletivo. Então a força motriz é o sentimento, é o coração, né? Não é mais os interesses da matéria, não é mais agir em função de obter recompensações das quais gerarão prazeres para a minha carne, prazeres para os meus sentidos materiais, e sim todas as ações serão aquelas das quais terão como força motriz o sentimento. E isso implica então que o progresso vai se dando de modo sereno, de modo tranquilo, de modo mais exponencial, né? Enfim, o orgulho não emudece o coração. A inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. Também é outro ponto muito interessante. No mundo de regeneração, né, não há, ou pelo menos não predomina, né, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. Na verdade, o que Santo Agostinho está dizendo aqui é que não há, né? Mas o que quando eu falei não há ou não tem predominância, no sentido que há uma transição, né? Não tem um dia certo, se tornou regeneração, né? Mas um mundo de regeneração em dado momento não há, né? Haverá um dado momento que ele não haverá. A inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. Eu me lembro do meu companheiro Nicolau Maquiavel, né? Aqui eu falo de uma página de Facebook do meu amigo Marcos Vinícius, que um dia ele postara um post na página Maquiavélico é a mãe, né, de Nicolau Maquiavel,
onde ele diz que, ele comentou que a inveja era algo tão assim vergonhoso que ninguém ousava afirmar que a tem. E eu achei muito interessante porque é comum ter, sabermos que há invejosos, mas não é comum alguém reconhecer-se invejoso, né? Então tem sempre o invejador, né? Aquele que me inveja, né? É fácil, todo mundo conhece alguém que o inveja, né? Mas o que eu estou atinando aqui é pelo seguinte ponto: a inveja nos tortura, o ódio nos asfixia em nosso atual estado evolutivo e nós não percebemos isso. Comumente não percebemos, né? Ou seja, temos muita inveja. Então, já que o meu amigo disse que ninguém ousa, né? Eu estou ousando dizer que eu sou invejoso, né? Eu estou sendo fiel para comigo mesmo. Eu sou invejoso, né? E a inveja me tortura. Por quê? Porque é claro que eu estou falando aqui, né, de modo mais reflexivo, no sentido de que a inveja aqui ela é muito mais do que querer o namorado da outra, querer o carro da outra, o emprego da outra, né? Do outro ou da outra, mas no sentido de que o simples fato de não querermos estar onde nós estamos e querer o que o outro tem, estar aonde o outro está ou onde o outro está, isso é algo que nos tortura. Porque quando nós assim agimos, implica que nós não estamos valorizando quem somos e onde estamos, a riqueza de nossa própria experiência, a beleza do lugar que nós estamos, o exato posicionamento que nós nos encontramos. A inveja é aquilo que obscurece a beleza de minha própria vida. A inveja é aquilo que obscurece a beleza que eu próprio sou, a riqueza que eu próprio tenho, a grandeza que eu próprio carrego dentro de mim. Então a inveja tortura. Porque quando nós invejamos, nós deprimimos. Porque quando eu não invejo, eu não me deprimo. Quando eu não invejo, reconheço que eu sou aquilo que eu gostaria de ser. Eu estou onde eu gostaria de estar. Eu me encontro onde eu gostaria de me encontrar. Quando eu invejo, isso me torna uma tortura. Porque eu sempre quero estar onde eu não estou. Eu sempre quero ser quem eu não sou. Eu sempre quero ir para onde eu nunca vou. Por isso que a inveja é uma tortura. E em relação ao ódio que nos asfixia, é que, como diz comumente uma frase, um texto que eu já conheço há muitos anos, que nós sempre vejo por aí, né? Odiar é tomar um veneno e esperar que o outro sucumba, né? Odiar talvez seja o mais paradoxal, a mais paradoxal atitude, a mais contraditória atitude, a mais ilógica atitude do ser inteligente. Porque, em tese, quando se odeia, é porque, de algum modo, desejamos agredir e atacar aquilo qual nós odiamos. Mas nós não percebemos que quando eu odeio, o primeiro a ser atacado sou eu mesmo. E que, curiosamente, se nós percebermos os mecanismos da infinita sabedoria, odiar não agride o outro. Quando eu odeio alguém, eu faço mal para mim mesmo e faço bem para o outro. Como é que é? Exatamente.
Quando eu odeio, eu me asfixio, tomando veneno, gerando veneno e tomando o meu próprio veneno. Mas quando eu odeio o outro, eu burilo o outro, eu promovo o progresso do outro, eu causo a dor que fará com que o outro evolua. Olha que interessante, né? Então o ódio asfixia aquele que odeia, mas não asfixia aquele que é odiado. Só para nós percebermos o quão precisamos reflexionar sobre a inveja que nos tortura e o ódio que nos asfixia, e como Santo Agostinho já compreendia isso aqui há mais de 1500 anos atrás, e nós ainda estamos engatinhando, né, na compreensão destas ideias. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Este finalzinho aqui, eu acho ele bem interessante, que diz o seguinte: todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Em tese, todo mundo faz isso desde, sei lá, séculos, milênios já. Mas observe que antes desta simplicidade de Agostinho em sua fala, né, que aqui ele está dizendo elevar-se a Deus, mas aí todo mundo vai para suas igrejas, vai para suas religiões, fazem suas rezas, fazem seus cultos, fazem seus estudos, não está todo mundo elevando para Deus, né? Então, parece que que estamos, mas que a velocidade disso tá, como dizia o Chapolin Colorado, mais ágil que uma tartaruga, né? Mais rápido que uma lesma, diríamos assim. Por quê? Porque nós estamos pegando aqui um pensador eminente que é tomado como referência para quase todas as religiões e filosofias. Eu disse que já fazem 1500 anos que ele, quando estava encarnado, já proferira estas palavras, e nós ainda estamos achando que inveja é o outro que tem, não sou eu. Ainda estou achando que ódio é um negócio bom para mim, e não percebo que me asfixia. Então tem alguma coisa que nós precisamos reavaliar diante disso. E aqui ele fala na mensagem: a palavra amor está escrita em todas as frontes. Parece que a palavra amor está falada por todas as bocas na atualidade. O amor está por toda parte. Todo mundo, todas as organizações trabalham com amor, até as empresas trabalham com amor, as famílias vivem amorosamente, né? Mas o que os dados, os fatos estão comprovando é uma pilha de processos nos tribunais de justiça, muitos conflitos familiares, muitas digladiações sociais. Então a palavra amor, ela só está como texto na atualidade, na fronte da pessoa, né? Se tiver, mas não está no coração, né? E aqui ele está dizendo que no mundo regenerador, a palavra amor, ela está escrita em todas as frontes, mas aqui não está escrita com letra na fronte, né? Ela está escrita no coração, na postura, na atitude, da iniciativa de todas as almas, de todos os espíritos encarnados, né? De todas as pessoas. E que há uma perfeita equidade regulando as relações sociais. É bem interessante, porque se nós tivermos dúvidas como anda o nosso amor, é só nós percebermos como andam as relações sociais em nossa atualidade. E não precisa aqui nós reflexionarmos muito distante, não. Peguemos a nossa regionalidade, peguemos o nosso município, peguemos o nosso bairro, peguemos a nossa família.
como andam as relações sociais no clã familiar? Aí nós já perceberemos o quanto a palavra amor está escrita em nossas frontes, o quanto nós de fato estamos amando, né? Então é através dessas relações que nós iremos medir o amor, né? É isso que Santo Agostinho está dizendo aqui. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. Observe que no mundo regenerador há a predominância do bem, mas o mundo regenerador ele ainda não é um mundo feliz, ele está caminhando, né? Ele é a aurora da felicidade, né? Ou seja, ele é uma transição para a felicidade, ele é um processo de transição para a felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Então ele está dizendo que nesses mundos o homem ainda encarna, ele é carnal. E pelo fato dele ser carnal, ainda está sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, ele ainda tem provas para certificá-lo, para que ele promova, né? Mas estas provas, elas não se revestem das pungentes angústias da expiação, ou seja, são provas sempre promotoras, são provas sempre de aprimoramento, não são provas relacionadas e ligadas a expiações, não são provas das quais ele angariou por equívocos que ele cometera, por bem que ele deixou de fazer, e sim provas que permite que ele possa realizar ainda mais e melhor, sem qualquer relação com alguma expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Então, comparando a terra, esses mundos regeneradores são mais felizes, né? E muitos de nós gostaríamos de habitá-los, porque representa a calma depois de uma tempestade e a convalescência após uma doença cruel. Então, olha o que representa o mundo regenerador para nós, né? Porque o mundo de provas e expiações é bastante tempestuoso, né? Tem muita tempestade aqui. E no mundo de regeneração é uma calma após a tempestade. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós, compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Também um pequenino trecho muito profundo, dizendo muitas coisas, né? O que está dizendo aqui é que no mundo regenerador, o homem menos absorvido pelas coisas materiais, ele entrevê um melhor futuro do que nós na Terra. Nós na Terra, qual é o futuro que a gente observa? No máximo esta encarnação. E olhe lá, né? Em muitos casos, no máximo o dia, né? Ou seja, a nossa visão de futuro, hoje, na atualidade, é uma visão muito reduzida. Aliás, como eu venho falando a outros estudos, né? A comprovação categórica disso é o nosso paradigma de perda de ente querido, né? Ou seja, por que eu perco? Porque eu tenho a compreensão de que tenho propriedade naquilo, que aquilo me é próprio, que aquilo me é devido, logo nós temos uma dificuldade muito profunda para lidar com isso.
Por que muito profunda? Porque a compreensão de que aquilo é meu, me é próprio, também é muito profunda, né? Então, logo, eu tenho uma dificuldade muito profunda para lidar com isso. Mas por que eu tenho essa dificuldade? Porque eu não entrevejo o futuro, porque eu limito a vida, a compreensão de vida neste espaço-tempo, né? Neste tempo aí de algumas décadas. Então, como eu entrevejo a vida neste espaço-tempo de algumas décadas, tudo que vai além disso, para mim é desconhecido, para mim não é considerado. Então, não entrevendo mais distante, logo eu estou compreendendo as alegrias, né, prometidas pelo Senhor como algo ligado a isso. Mas como as alegrias prometidas pelo Senhor são infinitas, infinita misericórdia, infinita bondade, infinita justiça, né, infinita vida, logo, não compreendendo isso, eu irei sofrer, né? Mas aqui o que ele está dizendo é que no mundo de provas e expiações eu não entrevejo. Mas no mundo regenerador eu já tenho este vislumbre de futuro maior, né? Ou seja, a esperança, a fé, e aqui eu estou falando fé e esperança no sentido legítimo da palavra, né? Ou seja, fé associada com certeza e esperança associada com convicção. Então, uma vez que eu tenho uma certeza de que eu devo estar convicto, logo estou diante de um alento, logo estou diante de uma postura legítima de vislumbre ao futuro. Então, logo, as alegrias prometidas pelo Senhor, elas me tornam dignas. Então, quando a morte ceifa novamente os nossos corpos, né? Ou seja, quando nós morremos, nós perceberemos que o morrer é de fato Deus nos dando a verdadeira vida. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que viveremos para a vida eterna. Continuando o texto então. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Então a alma liberta, ela irá pairar sobre os horizontes. Liberta, vislumbrando de mais alto, ela contempla os horizontes de modo mais distante, de modo mais aprofundado, fazendo deste modo, tornando deste modo digna. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. Outro finalzinho profundamente profundo, né? E não sendo pleonasmo, porque de fato é muito profunda esta fala de Santo Agostinho. Ele diz que é então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, aspirando, contemplando ainda mais as emanações, a vida de Deus, sob os aromas do amor, e o amor numa compreensão mais legítima, que quase nada tem a ver com o que nós compreendemos comumente como amor hoje na Terra. E a caridade, idem, bem diferente desta compreendida comumente hoje na atualidade. O amor e uma caridade compreendida de modo muito mais profundo, sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem no seu seio,
que elas crescem, que elas vivificam e expandem no seu seio. Agora o item 18. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Então está dizendo que, mas né? Estou falando aqui, né? Santo Agostinho fala, mas ele diz: o homem ainda é falível. Olha a prudência e a disciplina nos chamando a atenção, nos alertando sempre, independentemente do mundo que nós nos encontramos, né? E o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele, ou seja, estou falando de mundos regenerados, né, aspirando às emanações de Deus nos planos mais elevados, mas o homem ainda não é o ser perfeito, né? Ainda possui nele o mal, ainda a possibilidade, né, dele ceder a este mal, de encaminhar-se, de direcionar-se, permitir que este mal se expanda em seu seio, né? E aqui tem uma coisa interessante que, como eu disse, Agostinho fala de um modo muito profundo. Aqui, no plano evoluído, se lá não existe inveja, não existe ódio, então qual é o mal deste mundo? Né? Qual é o mal? A gente precisa transcender, transportar-nos para este mundo para compreender como é o mal deste mundo. Não ficar olhando sempre pela nossa ótica daqui, né? Não avançar é recuar. Olha o que Agostinho está dizendo. Não avançar é recuar. E se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Então vamos nos transportar para o mundo de regeneração, onde não há inveja, não há o ódio, não há o mal. E o que seria? Não há o mal aqui como a gente entende, né? Não há este tipo de mal. Então qual seria o mal daquele mundo? Não avançar, não acompanhar o nível de bem que existe naquele mundo. Não avançar é recuar, ou seja, porque o mundo está indo, né? Por que não avançar é recuar? Porque o mundo está indo e eu estou indo devagarinho, ou seja, de fato eu estou ficando mais distante da condição evolutiva daquele mundo. Então, se eu não avançar na marcha evolutiva daquele mundo, eu estou recuando. E este recuo é o que pode fazer com que eu caia novamente no mundo de expiação, né? Por quê? Porque o mundo de expiação pode estar neste ínter evoluindo e eu não mais estando em condição de encontrar-me no mundo de regeneração, terei eu de estar no mundo de expiação e de prova. E aí o que Agostinho observa aqui é que onde o esperam novas e mais terríveis provas, que desta vez vai ser mais difícil do que a primeira vez que ele esteve. Né? Por quê? Por simples, se ele não aprendeu, precisa ampliar o nível de aprendizagem. Né? É uma questão pedagógica, né? É uma questão de lógica. Né? Se ele não compreendeu que não vale a pena mais estar ali, né, com o que ele já passou, implica que ele deve ter aulas mais aprimoradas, né? Quem não consegue compreender pela aula mais amorosa, né, irá ter que aprender pela aula mais dolorida, né? Na medida, e não é esta coisa maniqueísta, né? Observe que Agostinho falou da aurora, né? Ou seja, na verdade é sempre só amor, mas cada vez menos amor, né? Quanto mais eu não enveredo pela pedagogia do amor, mais, ou melhor, menos pedagogia do amor eu vou tendo. É isso que vai acontecendo. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece,
essa abóbada azulada. E entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurais as que levam a Deus. E pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Este finalzinho de Santo Agostinho é um final da mensagem que nos leva a profundas reflexões. Porque ele começa o último ponto aqui, dizendo o seguinte: contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece. Ou seja, ele está dizendo que durante a noite, na hora que vamos repousar, é necessário uma prece. Mas não estou falando de rezas mecanicistas. Eu estou falando Santo Agostinho, o eminente e mais profundo pensador do cristianismo primitivo. Eu não estou falando de alguém que está falando o que todo mundo está falando. Eu estou falando de alguém que está falando coisas que raramente alguém está falando. Isto implica que prece, na compreensão de Santo Agostinho, é muito diferente de prece na definição comum. Então ele está dizendo que durante a noite, na hora do repouso e da prece reflexão, prece diálogo consigo mesmo, prece compreensão de meus atos, reflexão de meus atos, reflexão do que eu fizera, reflexão do que eu não deveria ter feito, reflexão do que eu poderia e deveria fazer. Então, durante a noite, na hora do repouso e da prece, contemplando a abóbada azulada, e entre as inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus. Como assim procurai as esferas que levam a Deus? Como assim? Pedi o mundo regenerador vos abra o seio após a expiação na terra. Como assim pedir? Pedir para quem? Para Deus? E como pedir? É profundo, não é de muito simples assimilação. Então, ao olharmos as esferas na abóbada azulada, percebermos a infinitude do mundo que nos aguarda, dos mundos que nos levam para Deus. E pedi e obtereis, mas batei e abrir-se-nos-á. Pedi um mundo regenerador. Mas como pedir um mundo regenerador? Ficar só pedindo? Pedindo para quem? Como? Pedindo para Deus. Mas pedindo para que abra o nosso seio. Jesus bate a porta de nosso coração, mas a chave ele não tem. A chave da porta está pelo lado de dentro. E só nós poderemos abrir. Pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Pedi o mundo regenerador. Busquemos o mundo regenerador. Peçamos, mas criemos condições para que este mundo venha a nós. Peçamos o mundo regenerador, mas permitamos a vinda deste mundo regenerador. E permitamos com atitudes, com ações, com iniciativas, com posturas das quais, de fato,
gerará condições para que venha a nós este mundo regenerador, após a expiação na terra. Bom, aqui encerra a mensagem de Santo Agostinho, Mundos Regeneradores. Nós lemos item 16, 17 e 18. Mais uma vez, então, agradecemos a todos que nos assistem, que possamos todos nós pedirmos juntos o mundo regenerador. Muita paz, meus amados irmãos.